Olá, galera! Mais uma vez aqui com a nossa segunda aula de arte, na aula 2. E hoje o nosso assunto será a história da arte, né? Nosso segundo conteúdo. História da arte não é muito diferente da nossa primeira aula, que foi introdução, conceito de arte, não foi? Então hoje vamos falar da história da arte, que é tão antiga quanto o aparecimento do homem, né? O período que vai do aparecimento do homem até a invenção da escrita é denominada de pré-história, que a gente vai ver logo mais. Essa fase teve uma duração de aproximadamente 500 mil anos. E muita coisa mudou desde que os seres humanos começaram a fabricar as ferramentas, os primeiros vasos, as lanças, o material com que eles precisavam para sobreviver. E a capacidade desse homem evoluiu, claro, a inteligência, tá? O homem primitivo evoluiu até que ele descobrisse, né, as matérias-primas ideal para que eles utilizassem na confecção de seus materiais. Então, vamos dar uma olhada aqui. Artes. A interação com a arte se dá necessariamente pelos sentidos, mas o efeito provocado não se restringe ao que empiricamente se verifica, uma vez que há diálogo com as experiências e habilidades cognitivas do indivíduo. A arte é uma forma de conhecimento humano, tal como as religiões, as ciências e a filosofia. Ao auxiliar o ser humano a conhecer seus mais elevados ideais, ela auxilia o exercício da virtude. A virtude, elevado ao mais alto patamar, é a própria redenção do ser humano. É o afastamento definitivo da vida medíocre e vazia. Aqui só para um entretenimento. Nada demais. Pré-história. Aí a gente vem aqui para a nossa história propriamente dita, né? Moça aqui, do tempo das cavernas, não é? Na pré-história, nós tivemos essa divisão, né? Que foi o período paleolítico e o período neolítico. Paleolítico inferior e o superior. Ele ficou subdividido, né? Paleolítico, ele subdividia inferior e superior. E o neolítico da mesma forma. Então, um período paleolítico inferior, que é aproximadamente 5 milhões a 25 mil anos antes de Cristo. E era o quê? Os primeiros hominídeos, caça e coleta, controle do fogo, instrumentos de pedra e pedra lascada, madeira e ossos, facas e machados, que foram os primeiros instrumentos criados pelo homem na pré-história. No Paleolítico Superior, aí já veio melhorando, né, a questão do material. Instrumentos de marfim, ossos, madeiras e pedra, machado, arco e flecha, lançador de dardos, ançol e linha. Então, já melhorou os utensílios. Desenvolvimento da pintura e da escultura. E aí vamos aqui o Neolítico, que também ficou subdividido. Então, o Neolítico, aproximadamente 10 mil a 5 mil a.C. Instrumentos de pedra polida, lixada e tiar. Início do cultivo dos campos. Aí tem o artesanato, que foi a cerâmica e tecido, a construção de pedra e primeiros arquitetos do mundo. Então, no período neolítico, já surgiram os primeiros arquitetos do mundo. Idade dos metais. Ele vem definindo cada tópico. Idade dos metais, aproximadamente 5.000 a 3.500 antes de Cristo. Então, aparecimento da metalúrgica, aparecimento das cidades, invenção da roda, invenção da escrita
e arado de boi. Então, aqui ele vem só evoluindo. Aqui você acompanhou a evolução deste homem, né? E antigamente, onde era a moradia dele, do homem da pré-história? A primeira moradia dele, na caverna, não foi? Os primeiros desenhos, onde foi? Também nas paredes das cavernas, rochas, né? Isso lá no período paleolítico. Lá no Neolítico, cabanas já foram melhorando, já saíram das cavernas, já foram para cabanas, né, construídas pelos homens primitivos, mas já com uma moradia diferente. Palafitas, que já foram aquelas casinhas construídas sobre as águas, representação da vida, quando você observe o movimento dos desenhos nas rochas, quando ele começou a esculpir os desenhos lá nas rochas, desenhar, riscar, rabiscar, é como se os desenhos tivessem movimento. Então, consideramos como arte pré-história todas as manifestações que se desenvolveram antes do surgimento das primeiras civilizações e, portanto, antes da escrita. No entanto, isso pressupõe uma grande variedade de produções por povos diferentes, em locais diferentes, mas com algumas características comuns. No entanto, isso pressupõe uma grande variedade de produção por povos diferentes, em locais diferentes, mas com algumas características comuns. As manifestações artísticas mais antigas foram encontradas na Europa, em especial na Espanha, sul da França e sul da Itália, e datam de aproximadamente 25.000 a.C., portanto, no período ainda paleolítico. Na França, encontramos o maior número de obras pré-históricas e até hoje em bom estado de conservação, como as cavernas de Altamira, Lascaux e Castilho. Aqui você vê uma figura de um boi desenhado e pintado na caverna, estado de conservação que ainda se encontra. A caverna se localiza ao norte da Espanha e foi descoberta por Marcelino, 1831 a 1888, quando explorava as cavernas com sua filha Maria, que percebeu os desenhos de bois pintados na parede. Bem conservado. Nós temos também aqui, do que eu falei dos movimentos, os desenhos, como se estivesse em movimento. Descoberta em 1940 por 4 jovens. Pinturas datam de aproximadamente 17.800 anos atrás. Isso na França. Descoberto na França. O homem pré-histórico tinha como principal temática em seus trabalhos pictográficos a representação de animais. E se alimentando deles e garantia sua subsistência. A caça é, antes de tudo, um ritual, e sua importância é denominada ou demonstrada pela enorme quantidade de variedade de expressões e ela referentes através das pinturas rupestres. A temática mais utilizada na pré-história eram os relacionados com a caça. Portanto, a teoria mais plausível quanto ao objetivo dessas pinturas, baseada em estudos de sociedades mais recentes de caçadores-coletores, é que as pinturas foram feitas por xamãs. O que é o xamã? O xamã é tido como um profundo conhecedor da natureza humana, tanto na parte física quanto psíquica. Assim, eles se retiravam para as cavernas, onde entrariam em estado de transe e pintariam, então, imagens de suas visões, talvez com alguma intenção de extrair força das paredes das cavernas para eles mesmos, uma superfície de ritual mágico religioso, a fim de assegurar uma caçada bem-sucedida. Né? Então, eles entravam lá como se fosse para receber uma energia positiva, né? Que aumentasse a caça deles.
Pintura. A pintura pré-histórica recebeu o nome de arte rupestre ou parietal, pelo fato de ter se desenvolvido quase que exclusivamente em paredes de pedra, no interior de cavernas e grutas. A princípio, retratavam cenas envolvendo prioritariamente animais, homens e mulheres e caçadas, existindo ainda a pintura de símbolos com significado ainda desconhecido. Essa fase inicial é marcada pela utilização principalmente do preto e do vermelho, e é considerada, portanto, como naturalista. Nós temos aqui algumas esculturas. A escultura da pré-história corresponde à chamada arte móvel e abrange tanto os objetos religiosos e artísticos quanto os utensílios. Os temas são animais e figuras humanas. Os gêneros desenvolvidos foram a estatueta e a gravação, tanto em pedra calcárias quanto em argila ou madeira queimada. E nós temos aqui algumas esculturas conhecidas como Vênus, denominação dada por parte do corpo científico que acredita que elas correspondiam a um ideal de beleza do homem pré-histórico. São estatuetas esculpidas em ossos, madeira, pedra, marfim, metais, entre outros. Essas figuras femininas eram estilizadas como formas acentuadas. Acredita-se que o artista talvez quisesse ressaltar as características da fertilidade feminina. Por isso, acentuava-lhes os volumes. Observem que as estatuetas, as esculturas, são bem redondinhas, bem gordinhas. E aí nós temos algumas curiosidades, algumas ferramentas, que vocês devem observar. As primeiras ferramentas utilizadas pelos homens, né, das cavernas, criadas por eles. E nós temos aqui do lado a máscara esculpida na pedra. Tem tudo bem detalhado. Temos aqui mais algumas figuras. Geralmente eles trabalhavam com animais, né? Geralmente esculpiam animais nas rochas. Tinha símbolos também, mas eles trabalhavam mais com os animais. Aqui nós temos um vaso que já era um utensílio, já bem para cá. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula referente ao nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Esta aula nós temos ainda a nossa atividade. Já está prontinha. Leiam com atenção, respondam. Tudo referente à aula e aos slides que serão repassados para vocês, ok?